presenti. Passerà. Conexão Satoshi, seu podcast do Coin Times. Fala galera linda que acompanha aqui o podcast o Conexão Satoshi no Coin Times, sua porta de entrada para essa nova economia. E hoje estamos aqui para falar de moeda, vamos falar de dinheiro, vamos falar de coisa boa. E trouxemos uma super convidada, um ilustre convidado aqui. Vou deixar ela se apresentar um pouquinho, mas bem-vinda, Ingrid. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Ingrid Bart, eu sou Head de Negócios aqui da Foxbit. Estou muito feliz de fazer parte dessa conversa sobre uma coisa que eu gosto muito, que é dinheiro. Acho que todos nós, né? E contar um pouquinho da história ao longo de todos os tempos, ao longo da humanidade, e também contextualizar um pouquinho o que as criptomoedas entram nesse mercado, nesse meio. Boa! E a gente ainda tem aqui nossos companheiros padrões, né? Companheiros de sempre. Fala aí, Neto, beleza? Beleza, sou o Neto, trabalho na redação do Coin Times, e se você acha que o dinheiro é a raiz de todo mal, você não sabe qual que é a raiz de todo o dinheiro. Hoje. Olha que coisa linda, profundo, me tocou o coração aqui. Impactante. Lá de Recife a gente tá com o Lemos, bem longe da gente, mas aqui sempre presente. E aí pessoal, mais uma vez, sou estudante de economia, gamer e adoro criptomoedas, então vai ser muito legal falar sobre isso. E do Rio de Janeiro a gente tá com o Bassotto. Fala pessoal, sou o Lucas Bassotto, estudante de economia e um grande entusiasta aí de criptomoeda, criptoeconomia, e é isso aí, vamos tocar esse podcast. E então vamos tocar aí esse nosso assunto. Vamos falar um pouquinho de moeda, vamos falar de dinheiro, vamos falar o que eles atrapalham a gente, vamos falar da coisa boa que é o banco, vamos cutucar umas certas pessoas aí, nada demais, só uma brincadeirinha legal. Mas vamos do comecinho, vamos entender o que é moeda, o que é dinheiro, da onde surgiu isso? Cara, o que é moeda? Definição econômica, moeda é um bem que respeita três características que vai determinar que ela é moeda. Primeiro, ela vai ser unidade de conta, ou seja, você vai precificar, tipo, você quer vender uma água, eu vou te perguntar, por quanto você quer vender essa água? Naturalmente, você vai me dizer em unidade de moeda. Então, isso é uma das propriedades. Então, por exemplo, o real hoje, que é a nossa moeda. Então, você vai me dizer, eu vou vender essa garrafa de água para você por R$1, R$2, R$3. Reserva de valor, que é contestável, não acho que seja. E uma terceira propriedade é ser meio de troca, né? Então, vou te dar esse dinheiro, esses reais, e tu vai me dar a tua garrafa d'água. Então, ele é mais ou menos como se fosse o bem mais líquido da economia, né? Todo mundo vai querer ter aquele bem, então todo mundo vai estar disposto a trocar algo por aquele bem. É o bem mais líquido, aquilo que todo mundo mais quer. Isso é moeda. Na verdade, eu gosto só de contextualizar um pouquinho antes do que é efetivamente a moeda, porque a moeda, ela pode ter várias... Tem essas três, que são as principais, mas ela pode ter alguns outros conceitos que também são interessantes a gente discutir. Mas antes disso, por que existe a moeda, né? Então, é legal a gente falar que antigamente havia só o escambo, né? Eu adoro agora a criptomoeda porque a gente consegue discutir todos esses conceitos que foram esquecidos, muitas vezes até nem estudados por algumas universidades e tal, mas por que existe a moeda? Porque antes eram feitas trocas, o escambo na verdade são trocas econômicas, então você cultiva pés de alface, mas você não vai comer só pés de alface, você precisa de outros bens e serviços. Então, você vai pegar aqueles alfaces e vai trocar por outros bens e serviços de outras pessoas. Só que isso começou a ficar meio inviável, conforme foram aparecendo, por exemplo, as variedades dos produtos oferecidos e cada vez mais a população foi crescendo e as atividades econômicas foram se tornando mais dinâmicas, aquilo começou a ficar inviável. Porque como que você vai precificar, como você vai trocar 3 porcos por
5 galinhas. Quem disse que são 5 galinhas? Como é que faz? Quem faz essas trocas? Então, o escambo ele acabava trazendo uma série de brigas entre as pessoas para saber quem é que estava certo com relação às trocas, porque, obviamente, desde que o mundo é mundo, algumas pessoas queriam sobressair em cima das outras. E aí veio a necessidade da moeda, da criação da moeda, né? A moeda, como a gente conhece hoje, ela foi criada assim, existem algumas teorias que ela foi criada na Ásia. Papel moeda foi um pouco depois, e o papel moeda, porque inicialmente eram as moedas que a gente chama de coins mesmo, né, moedinhas que a gente hoje tem, que são de 5, 10 centavos, mas inicialmente elas eram feitas de metais nobres. E aí, o papel moeda, como a gente tá mais acostumado a conhecer, foi porque os grandes navegadores, assim, eles levavam as mercadorias e tinham que levar algumas moedas para comprar outras mercadorias. Só que isso ocupava muito espaço, era inviável, era muito pesado, né? Então, pensa, a gente está falando de embarcações. Quanto mais peso você tem, mais demorado você vai... mais tempo você vai levar de ir para um lugar para o outro, né? E aí, pensando nisso, algumas instituições, elas começaram a oferecer para esses navegadores, assim, olha, deixa suas moedas aqui e eu te dou um comprovante de que você tem essa quantidade de moedas aqui. E aí, os navegadores, eles viajavam com esse comprovante. Não só os navegadores, mas também todas as pessoas que faziam essas trocas de maneira mais constante. E aí foi que surgiu-se, então, a figura do papel moeda. É importante falar também que, inicialmente, essas moedas todas elas tinham lastro. O que significa? Significa que para você emitir esse comprovante, você precisa ter necessariamente a mesma quantidade de ouro, ou na época, né, nos longínquos tempos, de moeda depositados nessas instituições. E conforme foi passando o tempo, na década de 70, com o Bretton Woods, com a convenção do Bretton Woods, o padrão ouro foi deixado de lado. Então, hoje, qualquer moeda que você pensar, tanto dólar, real, euro, elas já não têm mais lastro. É importante falar isso porque, às vezes, é uma falácia das pessoas achando que, por exemplo, o Bitcoin não tem lastro. Legal. Mas nenhuma moeda tem também. Economista ou não, mas sempre que alguém começa a discutir sobre Bitcoin, se ele é dinheiro ou não, porque o valor dele tá muito alto, né? Se você bate a cotação, você pensa, tá 30 mil reais, 40 mil reais. Final do ano passado deu pico de 60. E a pessoa fala, mas como que vale tudo isso se não tem nada atrelado a isso? Se não tem lastro, se não tem... E o que o pessoal não entende é que hoje também não funciona desse jeito com real, né? Que hoje, se o governo sente necessidade, é emitido nota. Exatamente. E aí começou o problema, né? Quando você tira o lastro e deixa tudo isso na mão de um banco central. O banco central ele vai conseguir manipular a oferta monetária. Então, quando você tira o lastro, você tira a disciplina que um banco precisa ter no momento de reger a sua política monetária. Então, você dá um grande poder a uma instituição para ela poder, por exemplo, inflacionar uma moeda. É daí que nasce o Fiat Money, né? Fiat do latim, que quer dizer cria-se. Né? No Gênesis você tem o Deus, uma das primeiras frases que ele fala é cria-se, faça-se a luz, cria-se a luz, Fiat Lux. E essa é a ideia, de criar do nada esse dinheiro a mais aí na economia, de acordo com as vontades ou de alguns técnicos ou de alguns políticos, muitas vezes no nosso caso. Mas uma coisa que eu acho interessante que a Ingrid falou é que no começo, na parte histórica, você tinha primeiro o escambo, que isso tem muito a ver com escalabilidade social, que é uma coisa que o Nick Szabo, que ele é um dos principais idealizadores do Bitcoin, ele fala sobre isso. Isso tem a ver muito com a escalabilidade social. Existe certo número de pessoas no qual uma tribo, no qual uma sociedade consegue lidar. Esse número é o número de Dunbar, são 150 pessoas, mais ou menos. E além desse número, você já começa a ter dificuldades. Então, muitas vezes os antropologistas, quando eles vão, sei lá, para a África, eles vão para tribos indígenas, eles encontram esse sistema de escambo e outros sistemas diferentes. Sistema de presentes,
Tem uma tribo na África, lá em Botsuana, que é um país da África do Sul, que eles têm um sistema de troca, que é como se fosse uma moeda de presentes. Ou seja, é um sistema de obrigações no qual as pessoas dão presente umas para as outras, e esse sistema funciona muito bem, porque você tem uma escalabilidade social, esse capital social, que você consegue escalar de uma certa forma. Então você pode ter vários tipos de sistemas, e o que hoje a gente vê é um ressurgimento dessa ideia de ter várias moedas diferentes, com as criptomoedas. Então cada pessoa consegue criar sua própria criptomoeda, cada pessoa consegue criar ter seu próprio banco, né? Então, Um exemplo disso, recentemente, um fazendeiro na Rússia. Na Rússia, exatamente. Ele falou, tá demorando pra chegar dinheiro, chega 2 vezes por ano, tá tudo me atrapalhando aqui, eu fazer minhas galinhas, vaca, ovo. Ele falou, beleza, criou um ICO e lançou sua própria moeda para gerar economia local. Exatamente. Então, você vê que com o blockchain, o poder do blockchain, essa nova tecnologia chegando, você vê algumas coisas mudando, alguns comportamentos se moldando a partir também dessa tecnologia. E aí, assim, veio o papel moeda, então, né, os bancos centrais mundiais são responsáveis hoje pela emissão desse papel moeda, mas é importante também falar que tem um outro agente econômico bem importante que também pode criar moeda, que são os bancos. Então, com essas empresas que emitiam esses comprovantes que você tinha as suas moedinhas depositadas, elas se tornaram o que hoje a gente conhece como banco, sofisticando muitos produtos financeiros e escalando mesmo o mercado financeiro a nível mundial. E é legal falar que hoje eles também têm papel de criador de moeda. Então, vamos supor, você vai e coloca R$100 na sua conta. Aqueles R$100, eles estão registrados virtualmente, mas o banco, o que ele faz? Ele pega aquele dinheiro, deixa registrado na sua conta que tem R$100, pega R$100 e aplica isso no mercado financeiro, se remunerando em cima do valor que você tinha em conta corrente, ou tem em conta corrente. Então, eles também são agentes super importantes na política econômica e que também têm esse poder de criar moeda. Não são os papéis moeda que ele cria, então ele não imprime notas, mas ele emite mais dinheiro circulando na economia. Por isso que quando o governo ele quer enxugar um pouco o dinheiro que está em circulação na economia, as taxas de juros normalmente sobem, porque quem aplica efetivamente as taxas de juros são os bancos através dos empréstimos, e aí se você aumenta a taxa de juros, menos pessoas vão atrás de dinheiro de banco. E aí você acaba tirando um pouco do dinheiro que está em circulação. Isso, no Brasil, principalmente, é uma das maiores armas da nossa política econômica, que é efetivamente mexer na taxa de juros, mas tem algumas outras políticas econômicas interessantes também que tem a ver com a quantidade de dinheiro circulando na economia, que eu sou absolutamente louca por política econômica. Eu acho máximo. Falando um pouco sobre o que o Ingrid estava comentando, né? É o problema da reserva fracionária, né? Você tem uma quantidade, o governo diz que X você não pode utilizar e o resto o banco utiliza para emprestar para outras pessoas, para aplicar no mercado financeiro, etc. E aí o que a gente tem? A gente tem essa formação de dinheiro, sendo que na verdade é um dinheiro digital, né? É um dinheiro escritural. É um dinheiro que está no seu caixa eletrônico, mas se você quer sacar, você não consegue porque aquele dinheiro não existe de verdade. Então, foi o problema que a gente teve na Grécia, e as pessoas eram limitadas a sacar 60 euros por dia, alguma coisa do tipo, porque o banco não tinha como pagar todo mundo. E é um problema que vai sempre ocorrer enquanto a gente tiver esse tipo de comportamento por parte dos bancos, dos governos. Essa carta branca de fazer assim, o que quiser com o dinheiro da população sem que a população possa reagir, entendeu? Eu estava vendo um vídeo, inclusive, recentemente, de um prêmio Nobel da economia, Milton Friedman, é um economista que eu gosto muito. E ele falando um pouco sobre inflação. Por que tem inflação? Simplesmente porque os governos têm incentivos a inflacionar a economia. Porque os governos eles vão ter incentivos a aumentar os gastos, seja porque eles querem agradar a população, seja porque eles querem se beneficiar, então aumentar o salário deles, etc., algo do tipo. Mas a população não tem interesse em pagar mais de imposto. Então, o que é que faz? Você simplesmente
inflaciona a moeda, que querendo ou não é um jeito de tributar indiretamente a população. Então, você está tributando ali a população, prejudicando o poder de compra deles e fazendo o que quiser com a economia, sem que haja nenhuma concorrência, sem que haja nenhuma responsabilidade pelo dinheiro da população. Uma forma de você controlar isso é aumentando o compulsório. Você pode aumentar o compulsório e a quantidade de dinheiro que os bancos podem criar vai ser menor. Mas só que... É importante só explicar um pouquinho o que é compulsório, né? Porque compulsório, né, nem para todo mundo é muito claro isso. Compulsório é uma das maneiras que eu estava falando de você controlar a quantidade de dinheiro na economia, né, que faz parte da política econômica, e é como se fosse um depósito à vista que os bancos são obrigados a deixar no Banco Central, parado para garantir liquidez da instituição. Então, vamos supor, você é um banco A. O governo determina que todos os dias você tem que deixar um determinado valor em reais depositado no Banco Central, que você não pode mexer. Então, obviamente que se eu aumento o valor do depósito compulsório, eu aumento o valor do dinheiro que eu tenho que deixar lá no Banco Central, eu vou ter menos dinheiro para ofertar no mercado para os clientes do banco. Então, isso acaba fazendo com que haja menos dinheiro circulando na economia, que é também um dos mecanismos de política econômica, que só contando um pouquinho da história de compulsório, porque esse nome às vezes assusta as pessoas um pouco. É interessante notar que o governo, ele sempre teve, a partir do momento que o governo tocou nas mãos da política monetária, na questão do Banco Central, na emissão de moedas, ele sempre teve esse interesse em deflacionar a moeda. Então, o que acontecia antigamente? Antigamente, eu digo, na Idade Média, ou até mesmo antes. As moedas de ouro eram cunhadas, totalmente em ouro. O que os reis faziam? Eles confiscavam essas moedas, colocavam alguns metais que não eram tão nobres quanto o ouro, e ficavam com parte desse dinheiro. Então, o dinheiro ruim tirava o dinheiro bom da economia. Ou seja, quem tinha as moedas de ouro de verdade, guardava esse dinheiro e deixava parado ele. Porque se ele entrasse em circulação, o próprio rei tiraria o valor real dessa barra de ouro aí. Isso que tu falou é uma coisa que eu ia falar um pouco mais pra frente do podcast, que é a lei de Gresham, né? A moeda ruim tende a expulsar a moeda boa do mercado. E é justamente nisso que eu vou me basear para explicar por que o Bitcoin não é moeda. Então, hoje em dia o Bitcoin não é moeda e eu não vejo o Bitcoin sendo moeda nem tão cedo. Isso não é ruim, galera. Se você tá ouvindo aí já me hateando porque eu digo que Bitcoin não é moeda, calma lá, porque isso não significa que o Bitcoin é ruim, o Bitcoin é muito bom, mas o Bitcoin não é moeda. Tá, então vamos, bater nisso, não pegando o Bitcoin sozinho, ele como uma criptomoeda solo, falando somente dele, né? Mas pegando como criptomoedas, vocês veem criptomoedas como moeda? Sim e não. Sim e não. Hoje menos, porque as pessoas não querem gastar, né, as criptomoedas para fazer compras do dia a dia. Elas não querem gastar porque elas imaginam uma valorização. Então, eu sinto que tem um pouco de economia comportamental por detrás disso. Então, por que eu vou gastar agora se tem a possibilidade de valorizar e eu ganhar dinheiro com isso? Então, por que eu vou comprar um café com um Bitcoin se ele pode estar valendo alguns milhares de reais daqui a um tempo? Então, não vejo, tá, como isso, mas tem alguns comportamentos na criptomoeda que eu vejo bem similar à moeda, assim. Então, por que também não é moeda? Primeiro, porque ele não é emitido por um banco central. Segundo, porque ele não é emitido por um banco. Não necessariamente emitido por um banco, por uma instituição. E ele não tem um país, ele não tem uma jurisdição, ele tem uma política econômica própria, se assim a gente colocar. Então, por isso que eu acredito que não seja. Mas, se você analisar um pouco do paper do Satoshi, ele conta um pouquinho que ele quer... a intenção dele é enviar recursos financeiros de um peer-to-peer, que a gente fala, de uma pessoa para outra, sem a necessidade de um intermediário financeiro, aka um banco. Isso, querendo ou não, é uma função de moeda também. Então, eu não sei se é ou não é uma moeda, se futuramente a gente vai considerar como sendo ou não uma moeda, mas ele algumas vezes se comporta como. Eu acho que só pela cara do Lemos, eu acho que vem uma contrapartida aí. Tá,
Bitcoin é dinheiro. Bitcoin é dinheiro, ok. Dinheiro é uma forma que você tem de transferir riqueza, transferir seu tempo, alguma coisa do tipo. Transferir riqueza, aquilo é dinheiro. Mas não é moeda. A primeira coisa que eu jogo é a parte da unidade de conta, né? Hoje em dia você não precifica nada em Bitcoin. Você sempre está fazendo uma proporção ali rapidinha entre quanto é a cotação do Bitcoin para dólar ou quanto é a cotação do Bitcoin para real. E aí você fala, eu te cobro as pessoas que já vendem por Bitcoin. Você faz ali uma proporção rápida, mas na verdade você está precificando aquilo em moeda fiduciária, né? Em moeda em real ou dólar, etc. Isso já é um dos pontos que eu não vejo o Bitcoin como moeda atualmente. E segundo é a lei de Gresham, e aí eu vou explicar um pouco. Por que eu teria incentivos, porque qualquer pessoa teria incentivo de gastar uma criptomoeda. Vou falar especificamente do Bitcoin, porque se eu falo criptomoeda fica uma coisa muito ampla e você tem criptomoedas tão ruins quanto são as moedas fiduciárias. Então eu vou me ater ao Bitcoin. Para que eu vou gastar meu Bitcoin se é uma moeda que tem uma oferta limitada, se eu sei exatamente qual vai ser a inflação dela até 2140, que vai ser emitida a última fração de Bitcoin. É uma moeda que eu sei que não tem risco nenhum de alguém, sei lá, tomar de mim. Não tem risco nenhum de, por exemplo, algum governo acontecer alguma guerra em algum país e o governo resolver, sei lá, tomar a poupança, como aconteceu aqui no Brasil. Então, eu estou resguardado, querendo ou não, de instabilidades políticas e econômicas que possam vir a acontecer. E sem contar a questão da inflação. É uma moeda que eu sei o que vai acontecer por código, eu não preciso confiar em ninguém. É uma coisa do que o pessoal da comunidade fala muito, né? Não confie, verifique. O Bitcoin lhe dá a oportunidade de verificar, então, para que eu vou trocar algo que eu posso verificar por algo que eu posso só confiar? Então, obviamente, eu vou preferir sempre gastar minha moeda ruim. Por isso que a moeda ruim expulsa a moeda boa do mercado, porque ninguém vai ter incentivo de usar a moeda boa, porque a pessoa sempre vai guardar a moeda boa. Então, por exemplo, eu tenho a perspectiva que o real inflacione, que o real valha menos a cada dia mais que passe, ao contrário do Bitcoin, que é justamente o que o David falou. As pessoas têm a expectativa que isso se valorize. Por quê? Aí você pode falar, porque tem oferta limitada, então é escasso, porque você tem um halving, então a cada 210 mil blocos, aproximadamente de 4 em 4 anos, fica cada vez mais escasso o Bitcoin. Você ainda tem uma perspectiva de que muito pouca gente usa ainda e que tem um potencial de muito mais pessoas utilizarem. Hoje a gente está mais ou menos ali na faixa dos 2% de adoção do Bitcoin. Então tem um caminho muito grande ainda para percorrer pela frente. Então, cara, para que eu vou usar meu Bitcoin como moeda hoje em dia? Se posso simplesmente utilizar meu real. Então não vejo o Bitcoin sendo uma forma de moeda, a não ser que você tenha um incentivo muito grande de utilizar Bitcoin em relação ao real. No caso de fazer, por exemplo, uma remessa internacional. Porque sairia muito mais barato eu fazer uma remessa para o outro lado do mundo via Bitcoin do que via sistema bancário. Aí eu vejo algum sentido. Mas você acha que, por exemplo, o Bitcoin pode representar aquilo que você falou de reserva de valor? Então, por exemplo, eu não acredito na economia, não acredito no meu país. Eu quero, de uma maneira ou de outra, alocar os meus recursos financeiros, meu rico dinheirinho que eu guardei a minha vida inteira, em algum lugar minimamente mais confiável. Isso é o papel da moeda também, né? Que foi o que eu disse que era justamente discutível. É discutível, mas tá lá, né, na descrição. Real não é reserva de valor e real é moeda. Pelas nossas leis, real é dito como moeda. Eu não considero. Então, assim, eu vejo o Bitcoin como reserva de valor, mas não como moeda. Eu vejo mais como uma commodity. Ouro, para mim, é uma ótima reserva de valor, mas eu também não vejo ouro como moeda. É dinheiro, mas não é moeda. É a mesma coisa que eu vejo pro Bitcoin. Bitcoin é dinheiro, mas não é moeda. É uma ótima reserva de valor, é um ótimo ativo. No final, cada ativo tem seu trade-off, né? Você não consegue liquidez completa se você tem reserva de valor, e vice-versa. E tem uma outra coisa também interessante, que assim, querendo ou não, a gente ainda tem um percentual muito pouco de pessoas envolvidas nesse mercado de criptomoeda num geral.
Eu acho que a tendência, e é a minha tese pessoal, a tendência é que cada vez mais as criptomoedas sejam usadas, não necessariamente só o Bitcoin, não necessariamente qualquer outra moeda, mas em algum momento a gente vai ter uma moeda específica, uma criptomoeda específica para reserva de valor, uma criptomoeda que seja melhor na hora de você usar no dia a dia, uma criptomoeda que seja melhor numa unidade de conta que seja. Então, acho que o próprio conceito de moeda vai mudar bastante, porque hoje a gente só pode utilizar real para fazer as nossas compras aqui internamente no nosso país, mas conforme a tecnologia for avançando, mais pessoas conhecendo, a gente vai encontrando esses caminhos para utilizar cada uma dessas criptos da melhor maneira possível, de acordo com o projeto. Uma coisa que eu gosto de fazer um paralelo, que assim, eu nem comentei, né? Eu sou economista, mas eu também estudei engenharia civil. E uma das coisas que eu estudei em engenharia, que eu acho muito legal fazer um paralelo, é, assim, a água, ela é a pior inimiga do engenheiro civil. Por quê? Porque se você tem um vazamento, mesmo que ele seja pequeno, ele vai entrando nas entranhas do concreto e vai enfraquecendo o concreto e ele pode efetivar... Esse vazamento, essa entrada de água pode efetivamente ser a ruína da construção. E eu gosto de fazer esse paralelo com a criptomoeda no geral, porque eu acho que as criptos estão fazendo o mesmo papel da água. As criptomoedas estão entrando em todas as pequenas rachaduras da nossa economia, da economia mundial, como a confiança, como o preço, como o poder absoluto das instituições financeiras, e está corroendo isso por dentro. Então, é um processo lento, é um processo longo, mas que efetivamente visa desestabilizar todos esses pilares que estão construídos há muito tempo e com muita força. Então, eu vejo que existe essas brechas e eu vejo que a gente está caminhando para isso. É mais uma questão de tempo mesmo e identificação para ver qual é a cripto que vai se encaixar em cada um desses pilares. Então, uma vez eu escutei que, tipo, hoje o sistema econômico atual é um lindo cavalo correndo, o cavalo mais veloz que tem correndo pelo mundo. E o Bitcoin, ele é aquele primeiro carro que foi inventado. Ele tá tipo a 10 km por hora, no máximo 20, mas tá aí em processo, tipo, desenvolvimento tecnológico ainda, e ainda a gente vai chegar num nível que esse carro vai estar tipo a 200 por hora. Total. Aí E assim, esse cavalo vai ficar obsoleto. E o lastro da criptomoeda é a tecnologia, é a confiança na tecnologia, entendeu? Então, eu brinco, toda vez que eu vou falar sobre isso também, a gente tem o dólar, por exemplo, né? O dólar hoje é a moeda mais valorizada do mundo. Só que ele é emitido por um governo que não é o seu, que você não sabe as intenções obscuras por detrás, que você não tem controle e que tem uma dívida impagável de mais de 20 trilhões de dólares. Então você está confiando numa moeda como sendo uma moeda muito forte de uma economia totalmente desconhecida para você. E ao contrário, as criptomoedas, você acredita na tecnologia por detrás, no projeto envolvido. Então o lastro, para mim, da criptomoeda é a própria tecnologia, que, ao meu ver, é muito mais confiável, auditável e por aí vai. Permita-me discordar do Lemos e da Ingrid. O Bitcoin, para mim, pode ser usado como moeda e deve ser usado porque ele é uma moeda perfeita. Você pode fazer a transação rápida, apesar de não ser instantânea, é uma transação altamente confiável. Ela já é transmitida para a rede, então você pode aceitar, mesmo com 0 confirmações, que é uma probabilidade muito baixa daquele pagamento ser revertido. É uma moeda que tende a ter uma inflação muito baixa, ou seja, uma moeda que pode ser deflacionária e que nada garante ali que aquela moeda ali vai ser confiscada, não tem... Aliás, nada garante. A blockchain garante que aquela moeda ali não vai ser confiscada, então dá para você precificar também em torno de Bitcoin, mesmo que usando moeda fiduciária, dá para você fazer uma precificação ali. Nada garante também que o ouro também ele era precificado em termos do bem que veio antes dele, do bem que era usado como moeda na economia. E o ouro se tornou uma moeda. Então, eu acho que Bitcoin tem todos os potenciais e propriedades para ser uma moeda. Por exemplo, reserva de valor. Ele é uma reserva de valor perfeita. Um Bitcoin é sempre um Bitcoin.
a gente está pensando em termos de moeda fiduciária, por exemplo. Aí eu já concordo que o Bitcoin pode ser uma péssima reserva de valor quando a gente fala de moeda fiduciária, porque ele valia 70 mil praticamente, hoje vale 25 mil. Mas agora, se você pegar e considerar o Bitcoin dentro de um sistema de criptomoedas com Bitcoin, aí sim eu acho que é uma moeda perfeita. Eu concordo que é a moeda perfeita. Justamente por ser perfeita que ela não vai vingar como moeda. Por ela ser boa demais, ela não vai. É bizarro, porque assim, tudo que eu conheço de moeda tem imperfeições, né? Ela tende a ser expulsa do mercado, ela tende a ser não utilizada. Não, mas você tem que moeda. considerar que a lei de Sim. Gresham, ela considera moeda metálica. Então a gente não pode afirmar isso com Bitcoin ainda. Isso aí foi comprovado na moeda metálica. Não, eu considero a lei de Gresham aplicada a qualquer moeda que seja melhor do que a que a gente utiliza. Então, por exemplo, se eu vejo... Porque o que a gente tem na moeda metálica que é tão bom para ser aplicada a lei de Gresham? É a escassez. Então a gente tem a escassez do ouro, da prata, que é um bem que não pode ser produzido pelo ser humano. Mas aí entra o que o Neto falou. Os reis, eles tinham incentivos em pegar o ouro para eles e botar uma cópia no mercado, para que a população ficasse com a cópia, ficasse com algo que não valesse nada. Com Bitcoin é a mesma coisa. É uma coisa escassa que, por não ser emitido por nenhum banco central, por não ser emitido por nenhum governo, por só você ter o controle, é muito, muito melhor do que a moeda fiduciária. Então, se é uma coisa que você tem muito mais confiança, se é uma coisa muito melhor, para que eu vou gastar isso agora? Eu uso a coisa que é ruim agora e deixo a coisa que é boa para render pro futuro. Porque se é bom, no futuro ele vai valer muito mais do que a coisa que é ruim. Porque a coisa que é ruim, que é o nosso real, ele é inflacionário. E pior, eu não faço a mínima ideia qual vai ser a inflação dele. Porque, por exemplo, 2018, eu não sei nem quem vai ser eleito em 2018. O mercado não sabe quem vai ser eleito em 2018. Então, dependendo do cara que seja eleito em 2018, a inflação pode ir para a lua. Dependendo do cara, pode ir lá pro chão, não sei. Então, é uma coisa... Com Bitcoin isso não vai acontecer. Não existe um detentor da rede, não existe alguém que vai cuidar da rede. E eu sei exatamente qual vai ser a inflação do Bitcoin até 2140. Então, eu não tenho incentivo de utilizar isso agora. Mas o mais interessante de tudo isso é que a gente está vendo uma mudança agora. Né? Então nós saímos daquele dinheiro que vinha da terra, salário, que era o soldo pago pelo... De sal. Exatamente. Nós viemos para o dinheiro do governo, emitido pelos reis, depois pelos técnicos do Banco Central, e agora nós temos um dinheiro que ele é emitido pelas pessoas. Também tivemos o dinheiro que é emitido pelos bancos, né? Isso. Também. Não, mas eu acho que assim, a gente pode também elocubrar horrores aqui, o que vai acontecer mesmo. É esse o grande estigma de ser economista, né? A gente é muito bom olhando para o passado. Para o futuro, muitas vezes, a gente tem um pouco mais de dificuldade. Mas eu realmente enxergo que muita coisa que a gente ainda não tem noção vai acontecer e o advento disso, obviamente, são as criptomoedas. Então, hoje a gente está discutindo a moeda, mas a moeda também já foi muito prejudicial para a economia. Através da hiperinflação, deflação, todo mundo acaba não falando muito mais sobre isso porque a gente está mais controlado, mas a gente já sofreu muito com hiperinflação, o mundo já sofreu muito com a deflação, a própria Alemanha, na época da Segunda Guerra, ela tinha que pagar a dívida da guerra, né, por ter perdido a guerra, começou a emitir papel moeda a rodo, e aí a moeda não valia mais nada. Exatamente. Então, assim, a própria moeda que tem as suas funções principais, ela já não cumpre tão bem esse papel, entendeu? Então, o que vai acontecer com a criptomoeda, por mais que tenhamos intenções muito boas, acho que ainda teremos grandes surpresas. Eu faço uma relação bem forte com a internet, né? Exato. Se você imaginasse a internet no início da década de 90, você não ia imaginar hoje que a gente não vive com internet, sem internet no celular, por exemplo. Se você sai hoje de casa sem o celular, tipo, sem seu 4G, você se sente pelado porque não vai ter o que você fazer. Não, smartphone, gente, eu tava vendo uns números, eu não sei até que ponto eles estão atualizados, mas hoje a gente tem um pouco mais de 45% da população brasileira desbancarizada, ou seja, existem milhões de pessoas utilizando dinheiro no papel mesmo, né? Não tem um banco, não tem um cartão e tal. Sendo que quem é bancarizado pode ser subbancarizado, que eu brinco, que é
São pessoas que têm uma conta salário, que é uma conta super ruim e sempre atrelada ao seu trabalho. Se perder o trabalho, perde a conta salário, teoricamente. E na contramão disso, a gente tem 1,2 celular por pessoa no Brasil. Então, a gente tem mais celulares do que conta em banco. Então, isso mostra pra gente que a digitalização está mais forte que a bancarização. É um problema. É um problema. Então, significa que os bancos não estão cumprindo a sua função essencial, que é fornecer tecnologia de serviços financeiros para a população. E aí entram as criptomoedas. Então, no meu celular, eu posso ter minha carteira, minha wallet de criptomoedas, sem necessidade de envolver um banco, uma instituição financeira. E as pessoas já estão com celular. Eu já tenho a população brasileira com celular. Então, acho que abre um precedente gigante isso de mesmo trazer uma sofisticação, eu não gosto dessa palavra, mas trazer mesmo uma tecnologia financeira para pessoas que hoje não se sentem bem servidas pelos bancos. E aí vem acho que uma pergunta aí bem boa, que é, vocês acham que a gente está vivendo o começo da separação do dinheiro com o governo? Com certeza. Sim. Eu acho Finalmente. que sim. E respondendo só a tua pergunta, Isaac, para não fechar sem responder, perguntou se é a divisão. Eu falei, com certeza. Deixa eu só complementar. Porque, atualmente, até hoje, a gente teve um sistema financeiro que era um monopólio estatal. Então, a gente está vendo uma coisa que está oferecendo concorrência, entendeu? É um sistema concorrente. Concorrência, querendo ou não, ele vai fornecer incentivos aos governos, aos bancos, etc., a serem mais responsáveis com o dinheiro das pessoas. Porque se eles não forem, as pessoas, a população agora tem para onde recorrer. Então, inclusive, eu fiz um texto recentemente sobre Zimbábue, que teve um problema de hiperinflação, e as pessoas antes tinham que recorrer a, por exemplo, na Somalilândia, que é um país também da África, entrando um pouco no que o Neto disse no começo, o pessoal recorria a crédito de celular, porque não tinha condição a quantidade de dinheiro de papel moeda que eles tinham que usar para comprar, sei lá, uma fruta na feira. Então, usavam crédito de celular para isso. Sendo que hoje em dia você não precisa usar mais crédito de celular, uma entre aspas, gambiarra. Hoje em dia você pode usar dinheiro digital, Bitcoin, qualquer outra criptomoeda. Isso, você tende a ter um sistema financeiro agora muito mais responsável, entendeu? Você oferece incentivos. Eu acho que a palavra-chave é essa, incentivos. Então, eu acredito muito nisso. Se você oferece incentivos para uma pessoa se comportar melhor, ela vai tender a se comportar melhor. Ou se ela não se comportar melhor, as pessoas simplesmente vão migrar para o outro lado, que é melhor para a gente, que quer que as criptomoedas sejam cada vez maiores e mais disseminadas. Bateu bem forte aí em tudo que a gente quis falar hoje. Essa foi a terceira edição do Conexão Satoshi. A gente falou um pouquinho aí sobre moeda, deu uma introdução. Acho que todo mundo aí que é leigo, que não entende sobre o assunto, aprendeu um pouquinho com os nossos economistas aqui. Eu queria agradecer a Ingrid por ter participado. Eu que agradeço o convite, gente. Contem comigo sempre. Quer saber mais? Quer entender um pouco dessa nova economia que a gente falou um pouquinho hoje aqui? Segue o CoinTimes, segue as redes sociais do CoinTimes, www.cointimes.com.br. Acompanha a gente que a gente tem um conteúdo bem legal, bem relevante nesse novo mercado que está surgindo. Então, gente, é isso e até a próxima. Tchau, tchau.